Vamos começar e eu coloquei hoje o título da live como Por que você parou de se importar? Né? Meu nome é Natália Bazan, sou médica, hipnóloga e eu ajudo pessoas comuns a alcançarem um equilíbrio emocional 9 em 10. E para vocês que estão chegando aí, por que vocês acham que veio esse título da live de hoje? Né? Por que você parou de se importar? Quando você lê esse título, em que você pensou? O que você tem deixado de se importar? Ou o que de repente você nem tinha percebido, mas quando leu o título pensou, poxa, parei de me importar com isso. Eu imagino não, né? Certamente, cada um pensou em alguma coisa, coisas diferentes, não é isso? Oi, Gui, sempre bom te ver. Certo? Então, gente, ó, fazer o seguinte, quem for acompanhar a live aí, eu vou dar uma dica, pega papel, pega caneta, porque hoje eu vou falar de um tema muito importante para quem quer alcançar o controle emocional. E eu vou falar de uma forma, eu vou falar de um tópico específico dentro dessa questão do equilíbrio emocional que eu nunca vi ninguém falar na internet. É um tópico que é abordado dentro da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, mas dessa forma que eu vou abordar hoje, eu nunca vi, tá? Então, se eu fosse você, eu anotaria, se eu estivesse buscando um equilíbrio emocional, melhorar minhas emoções, meu controle mental, eu anotaria, tá bom? Então, vamos começar. Chegou muita gente, o pessoal me falou oi, sejam todos muito bem-vindos. Certo, então olha só, o que é esse algo que eu vou falar hoje, que eu falei que é tão importante para esse equilíbrio emocional? Se chama dessensibilização. E o que é isso, Natália? O que é essa dessensibilização? Bom, qual que é o nome da live, gente? Porque você parou de se importar, né? Então, a dessensibilização, falando de uma maneira muito simplificada, é isso. É você deixar de se importar. É algo não conseguir mais te gerar uma emoção intensa como gerou um dia. Consequentemente, quando isso acontece, você deixa de pensar naquilo, na frequência que você pensava, você deixa de refletir, né? É também uma consequência, se você não pensa, não vai refletir sobre aquilo, se é algo que não te gera uma emoção, possivelmente você não vai perder tempo ou gastar seu tempo pensando naquilo, não é verdade? Então, essa dessensibilização é isso, é esse deixar para lá, não faz mais, não tem mais importância, de uma forma muito real, muito sincera, tá? Como eu falei, eu acho que a melhor explicação, assim, de uma forma bem simples, é essa de que é algo que deixa de te gerar emoções fortes, tá? Então não precisa necessariamente ser zero emoção, mas deixa de te causar aquelas emoções intensas, tá? Então isso seria essa dessensibilização. E aí, deve ter gente que está aí acompanhando que deve estar pensando, nossa, mas então isso é muito bom. E deve ter gente que está pensando, isso é péssimo. Né? Depende do que você usou como exemplo, o que foi que você pensou quando eu estava falando o que era dessensibilização ou quando você leu o título e pensou no título. Não é verdade? Certo, então é isso, gente. Eu concordo com quem pensou que pode ser bom, eu concordo com quem pensou que pode ser ruim, tá? Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser a causa de muitos problemas emocionais, como também pode ser o tratamento de muitos problemas emocionais. Como eu falei para vocês, a dessensibilização ela é uma técnica dentro de tantas técnicas, né, da hipnoterapia, da terapia cognitivo-comportamental, e pode ajudar sim, e muito, a melhorar alguns comportamentos, alguns padrões de pensamento. Tá? E eu vou falar um pouquinho dessa técnica hoje, como eu falei, com uma visão mais ampla do que geralmente se fala por aí, para que vocês consigam trazer isso para a vida de vocês de uma forma mais prática possível, tá? Então eu acredito que essas dicas de hoje elas podem ajudar muita gente. Então, como eu falei, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser causa de problema, pode ser resolução de problema. Tá, Natália, mas então se pode ser tudo isso, por que você está falando disso? Eu estou falando disso por um motivo, gente. Fato é, a dessensibilização ela vai ocorrer naturalmente em algumas situações, em alguns pontos da sua vida, tá?
É natural, acontece. Só que quando você não sabe sobre isso, quando você não pensa, não reflete sobre isso e não controla isso de uma maneira consciente, quem é que vai decidir o que vai ser desensibilizado e o que não vai ser desensibilizado? Seu subconsciente. E ele faz isso na maior das boas intenções, gente. Geralmente ele tenta te proteger. Mas quando ele faz isso, muitas vezes ele erra. Ele erra feio. Muitas vezes ele tenta fazer algo que o seu consciente não quer de jeito nenhum. Mas como você deixou ele fazer da forma que ele quiser, como você não domina essa técnica, como você talvez nem soubesse que isso acontece, né? Ou talvez nunca tivesse parado para pensar sobre isso, então ele vai fazer da forma dele. E é assim que vai ficar. E é aí que pode te gerar problemas, é aí que pode te gerar dificuldades. Tá bom? Gente, eu vi que entrou muita gente, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Tem um pessoal aí que está entrando que eu sei que já me acompanha. Um abraço para vocês. Tem gente nova também, então também sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Tô acelerando um pouquinho hoje porque tem muita coisa para falar. Eu tô com medo de não dar tempo se eu parar muito, conversar muito com vocês. Mas eu vou falando e vou lendo o que vocês mandam. Então a gente vai conversando. Se você estiver gostando, manda seu coraçãozinho aí. Quando você aperta nesse coraçãozinho e esses coraçõezinhos sobem, o Instagram ele entende que esse conteúdo é relevante, tá? E aí ele mostra o conteúdo para mais pessoas. Então, se você acha que esse conteúdo é legal, se você acha que pode ajudar mais pessoas, amigos seus, de repente, clica no coraçãozinho, pensa em um ou outro amigo que de repente possa gostar também, manda aí, ó, clica nesse aviãozinho que tem aí e manda para esse amigo que dá tempo dele chegar aqui e ainda pegar muito conhecimento que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Jane Lucas está perguntando como começar. Eu vou falar. Eu vou dar umas dicas aqui de como começar, tá? Então vamos lá, gente. Como eu falei, então, se você não tem esse conhecimento, né? Se você nem sabe que isso acontece, você nunca vai conseguir controlar isso. Mas a partir do momento que você entende como funciona, já é o primeiro passo, né? Para você modificar, para você tomar um pouco as rédeas dessa dessensibilização, tá bom? Então tá. Então eu vou dar alguns exemplos, né? Eu falei aqui, eu defini, mas eu vou dar alguns exemplos porque fica mais claro. Às vezes quem nunca estudou sobre isso pode estar um pouco perdido só com a definição. Então olha só, como pode ser bom, como pode ser ruim, depende inclusive da intensidade, depende em que contexto que aconteceu. Vou dar um exemplo. Imagina um casal de namorados, por exemplo, que terminou um relacionamento, certo? Então eles terminaram o relacionamento. Com o tempo, a tendência é que, se os dois têm um equilíbrio emocional ok, com o tempo, a tendência é que um deixe de se importar com o outro de uma forma muito intensa. No sentido, às vezes quer bem, continua querendo bem, né? Se os dois tiverem equilíbrio emocional bacana, eles superam isso, fica tudo bem, deseja super o melhor para o outro, e tá ótimo isso. Mas eu tô falando principalmente daquela sensação ruim que de repente dá quando você vê aquele seu ex com a outra pessoa, sua ex com outra pessoa. Quando isso não foi desensibilizado de uma forma ok, as pessoas sofrem muito. Tanto é que tem gente que às vezes terminou um relacionamento tem 5 anos e até hoje não pode encontrar o ex com a atual, por exemplo, que fica mal. Ou seja, isso não foi desensibilizado de uma forma que deveria ser, de uma forma saudável. E quanto mais equilíbrio emocional a pessoa tem, mais essa capacidade de desensibilizar de uma forma consciente, de uma forma que é melhor para ela consegue. Então é por isso que às vezes quando acaba um relacionamento, tem uma pessoa que supera muito rápido e outra nem tanto. Porque essa que supera rápido, ela soube desensibilizar isso com mais inteligência emocional que a outra. É claro, gente, estou dando exemplos, existem vários fatores, né, envolvidos nesse contexto, mas vocês conseguem visualizar como isso funciona? Então, teve um término ali, passou 1, 2 meses, se você conseguiu desensibilizar muito bem, resolver aquilo na sua mente, está resolvido, ponto final, que seja feliz, você desensibilizou. Então, quando você encontrar aquela pessoa, ela estiver com outra pessoa, tá tudo bem. Não tem mais. Lembra que eu falei que é não ter mais aquela emoção intensa? Não tem mais aquela emoção intensa. E olha só, eu tô falando de término, né?
isso pode acontecer, e nesse caso seria uma desensibilização boa se for bem feita, não é? Você deixa de se importar, aquilo não te incomoda mais, e a partir do momento que não te incomoda mais, que aquela pessoa não te incomoda mais, você consegue até desejar que ela seja feliz, realmente ficar feliz por ela, né? Desejar coisas boas. E é isso que a gente quer, porque a gente vive mais leve quando a gente consegue fazer isso, seguir em frente e desejar o bem pro outro, né? Então, nesse sentido, seria uma desensibilização boa, né? E que pode acontecer se você tiver esse conhecimento, souber fazer isso, como também pode ser desastroso e não acontecer essa desensibilização necessária se você não tem esse conhecimento, não é verdade? Mas olha só, vamos pensar na sensibilização que de repente pode não ser tão boa assim. Imagina um casal que está junto há muito tempo. Já que a gente está falando de casal, vou dar exemplo de casal. Imagina um casal que está junto há muito tempo. O que acontece, gente, quando vai passando o tempo? Aí passa um dia, 2, 3, um mês, 2 anos, 3 anos. O que acontece? Lembra aquele frio na barriga do primeiro encontro? Não tem mais, né? Por que não tem mais, gente? Porque desensibilizou. Lembra, de repente, como você olhava para aquela sua namorada e falava como ela é linda e elogiava e de repente passou 1, 2, 3 anos, não tem mais? Por que isso acontece? Porque você desensibilizou, você permitiu com que o tempo e com a sua mente também, né, dessensibilizasse essa relação, dessensibilizasse a forma como você vê aquela pessoa. Então ela já não é mais aquela coisa tão incrível, né? Então, com o tempo, às vezes você foca mais naquilo que está incomodando, naquilo que você não gosta, ou você de repente nem presta atenção tanto naquela pessoa porque você está mais focado nas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Então, nesse caso, você se desensibilizou para essa relação, né? E tem vários níveis para isso. Um pouquinho é normal, é natural, né? Tudo aquilo que a gente convive, que a gente vai tendo muito contato, a gente tende a desensibilizar, seja para o bom ou para o ruim. Então, num certo nível, é normal, mas se você deixa de sensibilizar demais, tende a desandar, porque a pessoa começa a sentir que você não dá valor para ela, às vezes você realmente começa a agir de uma forma como se você não desse valor para ela, né? Inclusive, olha só, gente, foi coincidência, acho que ontem, antes de ontem, tava passando no Instagram, sabe quando você tá rolando? E aí apareceu, eu não me lembro onde foi que eu vi isso, mas apareceu um vídeo que eu achei bonitinho, de uma mulher, e ela falando assim, todo dia, quando meu namorado chega em casa, pelo que eu entendi, eles moravam juntos. Todo dia, quando meu namorado chega em casa, ele me elogia, ele fala que eu tô linda, que eu tô maravilhosa. E eu tô sempre descabelada, de pijama. Então hoje eu resolvi me arrumar pra ver a reação dele. E aí ela filma, né? E aí quando ele chega, ele, meu Deus, você tá linda, e ele fica muito empolgado. Então, o que esse namorado sabiamente fez? Ele usa uma técnica para que ele não se desensibilize tanto. Ou seja, ele está constantemente treinando a mente dele, lembrando a mente dele o que é importante naquela pessoa, o que ele viu e que encantou ele. Então, quando a gente não pensa nisso com frequência, a gente desensibiliza e isso passa. Com o tempo você não vê mais aquele brilho, com o tempo você não vê mais aquela beleza. Mas no caso desse namorado, né, ele treinou isso de uma forma consciente. Então, isso, aparentemente, pelo que mostra no vídeo ali, fez muito bem para manter essa relação. Então, nesse caso, ele usou uma técnica para que diminuísse essa desensibilização, que geralmente acontece de uma forma natural, se você não controla ela. Entende? Faz sentido até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida? Estão gostando? Quer mandar alguma pergunta? Dê um respirinho aqui para ver se tem alguém com alguma dúvida ou se eu posso seguir. Enquanto isso, mais uma vez, se você está gostando, aperta aí no coraçãozinho. Até perguntaram aí como é que faz para mandar o coraçãozinho. Embaixo aí tem um coraçãozinho, é só você clicar nele. Quanto mais você clicar, mais coraçãozinho sobe. E isso mostra para o Instagram que vocês estão gostando do conteúdo e faz com que o Instagram distribua mais, porque muita gente não sabe, mas o Instagram não mostra para todo mundo que a gente posta, tá? Então, quando vocês interagem, mandam mensagem, colocam o coraçãozinho, isso faz com que o Instagram entenda que o conteúdo tá legal e mostre para mais pessoas. Então, se tá gostando, clica no coraçãozinho aí. Ó, como não chegou nenhuma pergunta, eu vou continuar, tá? Então, olha só. Aqui, então, a gente viu exemplos ruins, exemplos bons de desensibilização. Acho que deu para entender, né? Que tem as intensidades que a gente consegue, de certa forma, controlar isso, né? Não deixar isso
simplesmente à mercê do nosso subconsciente para que ele faça o que ele quiser, não é verdade? E eu vou dar mais um exemplo. Olha como é interessante e como é importante a gente calibrar essa desensibilização. Vou dar um exemplo da minha área. Eu sou médica e o que acontece? O que a gente vê muito em profissionais da área da saúde, principalmente os que trabalham dentro de hospital. Bom, esses profissionais, eles precisam, gente, saber se desensibilizar em relação a algumas coisas na medida certa. Por quê? Imagina só um médico que trabalha no hospital. E assim, gente, dentro do hospital a gente vê muita coisa triste, a gente vê muito sofrimento. Claro que a gente vê coisa bonita também, superação vê, mas é muita gente sofrendo, muita gente com dificuldade. Quem já trabalhou em hospital público vê muito sofrimento mesmo. Às vezes você fica sabendo de todo o contexto do paciente, que é muito difícil. Então, assim, a gente vive situações muito difíceis como profissionais da saúde dentro do hospital. Ou seja, se você quer trabalhar dentro do hospital, se você quer ser um profissional da área da saúde, você tem que aprender a se sensibilizar um pouco, certo? Porque imagina só, gente, aquele médico que vai... Imagina se todo quarto que o médico entrar para conhecer um paciente, para ver a história do paciente, ele se emocionar demais com o sofrimento do outro. E aí ele começa a chorar, e aí ele sofrer, e ele quiser levar para casa para ajudar porque aquela pessoa não tem condições, ou seja, ele não vai conseguir trabalhar direito, ele não vai conseguir talvez nem mesmo dar o suporte emocional que o paciente está precisando ou que a família do paciente está precisando, né? Imagina você, chega lá, o médico chora mais que a sua mãe, você está internado e o médico chora mais que a sua mãe, você não vai ter nem confiança nesse médico, né? Ou talvez ele te assuste. E outra coisa, além de pensar no paciente, tem que pensar na saúde mental do profissional, né? Então, se esse profissional não tiver essa sensibilidade de sensibilizar fica estranho, né? Mas se ele não tiver essa inteligência emocional de se desensibilizar um pouco, de se distanciar um pouco, ele não consegue trabalhar de uma forma que seja saudável nem para ele e nem para os pacientes dele. Agora, se desensibilizar demais, gente, o que acontece? Quem é aqui que nunca passou por um profissional da área da saúde, ou às vezes qualquer outro profissional, mesmo que não seja da área da saúde, e não foi bem tratado? Por quê? Porque essa pessoa desensibilizou demais. Então ela acabou ficando muito fria. Ela não quer se importar. Tá? Tudo bem, tem alguns que nunca se importaram, mas tem uns que eles vão construindo isso como se fosse uma defesa e muitas vezes não percebe. Então não tem a hora de parar, vai só construindo. E aí é quando você encontra aqueles profissionais que são mais secão, sabe, secos, que não te acolhe tanto. Nesse caso, esse profissional ele vai ter possivelmente problemas de relação, se for um médico-paciente, né? Porque o paciente também ele precisa se sentir confortável com o médico, ou que seja psicólogo, enfermeiro, enfim. Se o paciente não se sente confortável com aquele profissional, fica difícil essa relação, ainda mais quando a gente está falando de doença, né? Que é um momento em que a pessoa está ali precisando mesmo de um apoio emocional, além dos cuidados, né? Dos cuidados técnicos. Não é isso? Faz sentido para vocês, gente, até aqui? Deu para entender com esses exemplos o que seria essa sensibilização? Como eu falei para vocês, eu vou passar umas dicas, algumas coisas práticas para vocês fazerem depois, tá? Para vocês treinarem isso. Mas por hora, eu preciso que vocês entendam muito bem o que é essa sensibilização, como é que ela atua na nossa vida, como é que ela aparece quando a gente não tem controle dela, quando a gente não considera que isso existe e não para um pouquinho para prestar atenção nisso e dar uma calibrada de vez em quando, tá bom? Então, se vocês estão gostando, coloca o coraçãozinho aí. Olha, até agora, para quem entrou agora, a gente está falando de dessensibilização e a importância disso para alcançar um equilíbrio emocional. A gente já falou o que é essa dessensibilização, que é algo que não te gera emoções tão fortes, né? Isso deixar de te gerar emoções tão fortes. A gente falou que isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Dei alguns exemplos. Lembrando que ela acontece naturalmente, querendo você ou não, mas quando você não tem consciência disso, é seu subconsciente que vai escolher o que ele sensibiliza, o que ele não sensibiliza e como é que ele vai fazer isso. Então é legal você saber, você conhecer, para que você tome um pouquinho o controle disso e isso fique um pouco mais consciente, tá? Isso pode te ajudar em vários aspectos da sua vida. Então vamos lá. Então, considerando isso, se isso pode te ajudar... Gente, desculpa, engasguei aqui. Se isso pode te ajudar, como é que ajuda? E eu vou falar de duas formas da gente enxergar isso, tá?
A primeira forma, e que é uma forma que não é tão falada, por isso que eu falei que eu vou dar uma abordagem mais ampla, diferente, é uma forma que não é tão falada, é você olhar para o que já foi desensibilizado. Lembra que lá no início dessa live de hoje eu perguntei assim, quando você lê o título, né, o porquê você parou de se importar, em que você pensou? Possivelmente você pensou em algo que já foi desensibilizado ou que tem sido desensibilizado. Muito possível. Se alguém quiser contar e se não quiser, tudo bem, mas se alguém quiser até contar, falar, eu pensei em algo que agora eu tô percebendo que eu desensibilizei, ou que eu estou desensibilizando. E tá tudo bem, como eu falei, é um processo natural e que muitas vezes é desnecessário. Aliás, muitas vezes é necessário. Às vezes é necessário dessensibilizar totalmente, às vezes um pouquinho só. Isso aí a gente tem que aprender a medir, certo? Mas então tá, então vamos olhar, gente. Primeira dica, atenção ao que foi desensibilizado. Vocês que gostam de dica, e eu sei que tem muita gente que vem na live e se não tiver dica fala que não gostou. Então, dica número 1, atenção ao que foi desensibilizado ou que está sendo desensibilizado. Mas, Natália, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca nem tinha ouvido falar disso aí que você está falando, e aí você fala para eu prestar atenção. Como é que eu vou prestar atenção nisso? Tá, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você faça é, você vai se perguntar, pense em algo que de repente você está deixando para lá, não te incomoda mais. E aí, se pergunta, será que isso era para estar tão desensibilizado assim? Eu tô feliz, eu acho conscientemente que isso que eu deixei para lá, isso que não me importa mais, foi bom para mim realmente não me importar mais? Ou será que eu devia me importar um pouquinho só? Mais ou menos a história que eu falei para vocês agora, o exemplo do médico, por exemplo, né? Ah, que legal, tô sensibilizando, eu não chego mais em casa chorando todo dia quando eu saio do hospital, tô me sentindo melhor assim. Mas será que eu tô frio demais? Então é importante fazer esse pensamento, né? Ó, a Karina colocou aqui, será que estamos desensibilizando quanto à quantidade de mortes causadas por essa doença atual? Eu não vou falar o nome porque pode ser que a live caia, tá, gente? O Instagram ele tem cortado um pouquinho quando fala algumas palavras relacionadas a essa situação atual e esse contexto. Pois é, concordo, Karina. Essa é uma ótima discussão. Quem é que não se perguntou? E eu já vi muita gente se perguntando aí. Ah, no início, né, desse isolamento, no início de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente tinha uma quantidade de mortes relativamente baixa, claro que são sempre vidas, mas era um número baixo e as pessoas estavam como? Gente, elas estavam desesperadas. As pessoas estavam estocando papel higiênico, estava todo mundo desesperado, tomando banho de álcool, tinha gente dando síndrome do pânico, gente dando crises ansiosas, indo parar em hospital com falta de ar, achando que estava com essa doença. O pessoal estava realmente se cuidando muito. E aí agora que a gente tem um número gigantesco de óbitos, né? Muita gente que perdeu o familiar. Agora que a gente tem um monte de gente internada, um monte de UTI lotada, as pessoas estão indo para festa, estão indo para barzinho. Ninguém mais nem compra álcool em gel, ninguém não, é exagero, né? Mas muita gente não tá mais tomando os cuidados. Por quê, gente? Por quê? Agora vocês já sabem por quê. Porque dessensibilizou. Aquilo ali foi se tornando tão natural, tão repetitivo no dia a dia, falar daquilo. No início vem o quê? Quando você ouve uma novidade dessa, vem medo. Muito medo, muito medo. Mas aí lembra que quando você vai enfrentando aquilo que te faz medo, e nesse caso as pessoas foram obrigadas porque não tinha saída, né? Não tinha pra onde ir. Tinha que enfrentar o medo. Se você tá vivo, você vai ter que enfrentar esse medo nessa situação. Então, à medida que foi passando um dia, 2, 3, a pessoa sentia medo. Ela foi vendo que não estava acontecendo com ela, que estava ficando tudo bem na medida do possível. Ela vai fazendo o quê? O cérebro dela vai desensibilizando, porque ele entende que aquele medo que ela estava tendo não estava fazendo tanto sentido. E aí, só que chega um ponto que desensibiliza demais. Desensibiliza a ponto de não sentir medo, de repente não ter mais tantas crises ansiosas por causa do problema, mas também começa a parar de se cuidar. Começa a parar de tomar os mínimos cuidados. Começa a ter contato com outras pessoas como se nada tivesse acontecendo. Então, nesse caso, o que aconteceu com uma pessoa que está agindo assim? Sensibilizou demais.
né? É claro, e aí entra a questão do nível, né, Karina? Do nível dessa desensibilização. Porque foi importante ter um pouco de desensibilização para esse contexto? É claro que foi. Se a pessoa estava sofrendo antes, com muito medo, tinha gente que não estava dormindo, ainda tem, mas no início tinha mais gente, né? Gente que não estava dormindo, de preocupação, com muito medo, medo de perder familiar e toda essa história. Então é claro que para essas pessoas, se desensibilizar um pouco foi bom. E que bom que se desensibilizaram um pouco. Mas se essa desensibilização ultrapassou um ponto, né, em que fez com que a pessoa nem se cuide mais, fez com que a pessoa agora viva a vida dela como se nada tivesse acontecendo, opa, então é hora do consciente perceber isso e dar um passinho para trás. Entende? E esse exemplo que a Karina trouxe é um exemplo fantástico, eu acho que ilustra muito bem o que eu queria falar, mas que a gente deve usar, adequar isso para todos os pontos da nossa vida, tá bom? E aí que eu falo para vocês, pensa nisso aí que você de repente pode ter deixado um pouco de lado, será que era para deixar tão de lado assim? Né? A mesma história, por exemplo, de quem presta vestibular, presta concurso, né? Às vezes você presta essa prova uma vez, duas, na primeira vez você fica tenso, na segunda você já fica um pouco mais tranquilo, né? E aí, de repente na terceira você já não tá nem aí. Só que o que acontece? Se você desensibilizar demais, pode acontecer de você chegar a um ponto que você já não estuda mais. E aí você quer aquilo, mas você não se dedica para alcançar o que você quer. Por quê? Desensibilizou demais. Então tá na hora de prestar atenção nisso, dar um passinho para trás, relembrar por que aquilo é importante para você e refazer, reprogramar tudo isso aí. Tá bom? Faz sentido para vocês, gente? Até aqui tá tudo bem? Quem estiver gostando, manda o coraçãozinho aí, manda um aviãozinho para algum amigo se achar que esse conteúdo pode ser relevante para algum amigo também, tá? E é isso aí. Então, até aqui faz sentido? Então tá bom, gente. Olha só. Então, eu vou passar um exercício para vocês. Dentro dessa dica aí, né? Porque lembra, a dica número 1 foi atenção ao que foi ou que está sendo desensibilizado, certo? Então, vou passar um exercício para vocês começarem a ver como é que eu identifico isso que eu estou desensibilizando. E aí, quando você identificar, você vai fazer essas perguntinhas que eu falei. Tá, então, como é que eu identifico o que é que eu estou desensibilizando, o que é que eu desensibilizei? E olha só, gente, eu pensei em algo para trazer esse exercício para vocês que facilita bem. Pensa aí em algo ou alguém, alguma coisa, enfim. Algo, eu vou falar algo, mas vale para tudo isso, tá? Pensa em algo que você tem hoje, que talvez você não esteja valorizando muito. Mas assim, se você perdesse, você ia sofrer. Sabe aquela história lá de a gente só dá valor quando a gente perde? Tudo por causa dessa sensibilização. Então, pensa em algo que você só daria valor, ou de repente daria o valor que deveria ter dado depois que perdesse. Todo mundo tem, né? Alguma coisa, seja alguma pessoa. Gente, pode ser qualquer coisa, pode ser um amigo, um colega, pode ser um trabalho, pode ser alguém da família ou a família, pode ser um bichinho de estimação, pode ser seu corpo. Natália, como assim meu corpo? Tem muita gente que às vezes tem problema no corpo que de repente não consegue caminhar ou não consegue ter controle do corpo. Então, se a gente, não sei se é o caso de todo mundo aqui, mas se você tem todo o controle motor do seu corpo, ou seja, se você quer fechar a mão, você fecha, se você quer andar, você anda, isso é algo de muito valor, não é? E será que você está dando o valor necessário a isso? Será que se você perdesse essa capacidade, você ia olhar para trás e falar, pô, devia ter valorizado mais isso? Devia ter mexido mais esse corpo? Deveria ter cuidado melhor dele? De repente ter comido melhor? O que vocês acham? Né? E aí, como eu falei, isso vale para tudo, relacionamento, para casa que você mora. Tem gente que às vezes reclama, ai, minha casa é horrível e tal, e reclama, não vê valor naquilo, e aí de repente muda para um apartamento, às vezes mais chique, mais bonito, mas aí começa a sentir saudade daquela casa lá que era mais simples, mas tinha um quintal, tinha espaço, dava para tomar sol. Mas muitas vezes a pessoa precisa perder para começar a valorizar aquilo que ela tem. E aí quando você se faz essa pergunta, o que é que eu tenho hoje que
talvez eu não esteja valorizando tanto, mas que se eu perdesse, eu ia valorizar, você começa a achar as coisas com as quais você tem se desensibilizado ou que você já se desensibilizou, mas que talvez conscientemente não seja tão bom ficar tão desensibilizado assim, deixar isso tão de lado, tirar tanto a emoção disso. Né? Os relacionamentos também são sempre, nesse caso, ótimos exemplos, né? Como eu falei, aquele namorado lá que todo dia chega lá e elogia a namorada, não sei se é namorada, a esposa, ele está usando uma técnica muito boa. E todo dia ele lembra a mente dele que aquela pessoa é importante, que ele precisa olhar para ela e achar alguma coisa nela, para que ele não esqueça disso, para que não precise ele perder aquela pessoa, para ele se lembrar, porque aí a gente faz, né? Quando você perde, você começa a lembrar de tudo aquilo que foi desensibilizado e fala, nossa, era maravilhoso, eu não sabia, eu não lembrava, esquece tudo que é ruim, não é? Então não precisa chegar nesse ponto. E esse exercício é muito bom. Então, se você pegou aí um papel, uma caneta, ou um lápis, que seja, escreve, gente. Escreve, tá? Escreve aí, então, o exercício, escreve a dica 1, porque é para fazer isso todo dia. Atenção ao que foi ou ao que está sendo desensibilizado. Passo 1. Se eu perdesse isso hoje e eu desejasse voltar no tempo para aproveitar mais, o que seria esse isso que eu ia perder, que eu ia querer aproveitar mais? Elenca aí. Inclusive, você pode elencar tudo que vier à cabeça. E aí depois você vai em um por um e aí você faz uma setinha aí e coloca assim, o que eu faria diferente em relação a isso? Vamos supor, família. Se eu perdesse minha família, eu ia desejar voltar no tempo para aproveitar mais. Tá bom, então, o que eu vou fazer hoje, antes de perder, para aproveitar mais? O que é, se naquela situação eu voltasse, eu ia desejar, falar, nossa, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo. Esse tipo de arrependimento e de culpa é um dos sentimentos mais comuns, tanto em quem está em leito, assim, perdendo a vida, né, logo antes de morrer, quanto em quem perde alguém ou perde algo. É esse sentimento de eu queria ter voltado, queria ter falado alguma coisa, queria ter aproveitado mais. Então, quando você começa a se perguntar isso, coloque isso no papel e você tem a oportunidade de praticar isso para que você não tenha que sofrer depois por não ter feito, né? E muitas vezes a gente entra no automático e nem pensa nisso. Então começa a pensar e se puder, anota. Quando a gente anota, fica mais fácil de a gente lembrar e fica mais fácil de o nosso cérebro entender aquilo como algo importante que deve ser feito, que deve ser considerado. Para que não caia, porque a gente acaba tendo muita informação. Então, às vezes, você está vendo essa live aqui agora e está fazendo muito sentido para você. Mas aí amanhã já tem outra live, já tem outra coisa. Enfim, esse boom de informação que a gente sofre hoje faz com que a nossa mente, de repente, não consiga focar. E aí, até amanhã, depois, às vezes, você já esqueceu se você não anota. Tá? Então, anota isso. E aí faz esse passo 2 que eu falei, que é exatamente de coloca o ponto, né? O que você quer valorizar mais? A família, tá bom. Então, se acontecesse alguma coisa e eu perdesse, o que eu ia desejar fazer mais com eles? Passar mais tempo? Viajar? Ver o filme junto? Anota e começa a propor para fazer, por que não? E faz, corre atrás disso, toma essa atitude, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, para que você se sensibilize novamente para essas coisas que você foi perdendo, que você foi deixando de sensibilizar sem ao menos perceber, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é até esse exemplo do namorado que eu dei, ele casa um pouco com isso, que é o agradecer ou se chamar atenção para aquilo que é bom. Então todo dia agradeça por algo que você tem. Procura duas coisinhas diferentes e agradeça. Tá? Agradece, se você tiver religião, agradece para algo que você acredita, se não tiver, agradece, só agradece. É mais para sua mente, gente, tá? Isso é para que a sua mente lembre. Ou então, se você não quiser agradecer, elogia. Nossa, olha, que casa legal eu tenho. Ou então, que legal que eu tenho aqui esse quintal. Ou, nossa, que legal que eu posso tomar sol, aqui tem espaço para eu tomar sol. Que legal que eu tenho uma família. Que legal que o meu corpo se movimenta e eu consigo ter todos os movimentos dele. Olha só, então quando você agradece, quando você lembra o tempo todo o seu cérebro que você tem algo que é bom, isso vai te sensibilizar menos, tá?
Isso vai ficar menos no automático, certo? E aí o segundo tópico é o aprender a dessensibilizar, porque até agora a gente estava falando o quê? A primeira dica foi atenção ao que foi dessensibilizado para ver se não desensibilizou demais, certo? Mas às vezes tem coisas que a gente precisa deixar para lá, tem coisa que a gente precisa dessensibilizar e muitas vezes a gente não sabe fazer, não é? Não é verdade? E essa técnica, ela é muito importante para quem busca equilíbrio emocional, tá? Muito. Inclusive, dentro da clínica a gente usa, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, tem todo o esquema, técnicazinha da dessensibilização sistemática, que é uma forma muito técnica, né, de ir aos micropassos, como o pessoal da Eureka gosta de chamar, e que eu acho um termo muito legal. Os micropassos, você vai dessensibilizando algumas coisas que podem ser problemáticas ou que podem gerar problema para a pessoa. Né? E isso é muito utilizado, inclusive, para tratar, dentro mesmo com a terapia, com a hipnose, a gente usa isso para tratar fobia, para tratar síndrome do pânico, ansiedade, depressão, enfim, então isso é uma técnica muito bacana. É claro que aqui vou dar só uma pinceladinha, né? Não vou dar uma aula de psicologia para vocês, mas eu vou dar dicas que são muito úteis e que se vocês colocarem em prática, junto com as dicas que eu já dei antes, vai ajudar muito na sua vida. Vai ajudar muito você a entender isso, você ter um pouco mais de controle sobre essa questão do que se sensibiliza e o que não sensibiliza, o quanto fazer disso. Consequentemente, você vai melhorar muito o seu equilíbrio emocional, o seu controle em relação a tudo isso, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para desensibilizar? Né? Isso é realmente, às vezes, muito importante. Como eu falei lá no início, um exemplo bem clássico mesmo é essa questão de quem termina namoro, um relacionamento, um casamento que seja. É importante que você desensibilize para que você siga em frente, né? Então, como faz isso? Antes de explicar como é que faz isso, eu vou contar uma história para vocês. Uma história real, tá? Quando eu estava no meu primeiro cursinho, antes, quem não sabe, gente, eu já fiz veterinária antes de fazer medicina. Então, antes de fazer veterinária, quando eu estava no meu primeiro cursinho, eu tinha uma colega que ela cantava muito bem. E ela gostava muito de tocar violão e cantar. Ela, de vez em quando, levava, ela tinha um violão preto, e ela levava lá para a sala de aula, e ela cantava muito bem. Ela gostava muito de uma música da Alanis Morissette, e era fantástico ouvir ela cantar. Só que tinha um detalhe, ela não tinha coragem de cantar se tivesse muita gente olhando. Então, se tivesse, assim, uma, duas pessoas mais íntimas dentro da sala, então às vezes tinha intervalo, ficava eu, um outro colega lá, ela tocava pra gente e cantava muito. Mas se entrasse mais pessoas na sala, ela parava na hora, guardava o violão e não cantava. Então, assim, ela tinha esse talento fantástico, incrível, era linda, a voz dela era a coisa mais linda do mundo. E ela tinha não só o timbre da voz bonito, como também a técnica vocal. Então, era muito bonito mesmo, era muito gostoso vê-la cantar. E eu sei, porque ela já me falou várias vezes, que era algo que ela gostava muito de fazer. Mas essa insegurança, essa timidez, fazia com que ela não conseguisse se apresentar para muita gente. E com isso ela chegou a perder várias oportunidades, tá? E é interessante que alguns anos depois eu conheci uma outra pessoa com uma história bem semelhante. A pessoa também gostava muito de cantar. Essa dizem que tem a voz maravilhosa. Eu nunca nem consegui ouvir. Eu já a vi com violão, sei que ela canta, mas ela dizia que só cantava assim para pai, mãe, namorado. Não se sentia à vontade em cantar com outras pessoas olhando, né? Mas se fosse você, como é que você se sentiria? Essa vontade de fazer algo que você gosta, que você consegue fazer bem, mas você não tem coragem de mostrar para os outros? Como é que você se sentiria se você olhasse alguém fazendo isso tudo que você gosta de fazer, que você sabe fazer, e aquela pessoa ali se destacando, de repente vivendo daquilo que ama, e você tem coragem? De repente, porque não tem coragem de fazer na frente de outras pessoas. De repente porque você acha que não é bom o suficiente. Então olha só que legal, se nesse caso essas pessoas aprendessem a se sensibilizar em relação a essa segurança, a esse medo, essa questão das pessoas, muitas pessoas olhando, né, ao mesmo tempo, elas poderiam de repente até viver dessa habilidade tão bonita que elas têm e que elas amam fazer, mas que não foi o caso, porque elas não
não seguiram em frente para superar essa barreira, né? Então elas acabaram seguindo outro caminho, as duas. E tá tudo bem também, mas eu fico me perguntando como é que a pessoa se sente, sabe? Como é que eu me sentiria, como é que você se sentiria? Né? Se algo assim que pode ser superado mudasse todo o rumo da sua vida. E de repente, talvez, não estou falando que é o caso, até te impedisse de fazer algo que é o que você realmente gosta de fazer. E não precisa ser assim, né, gente? Não precisa ser assim. E aí, quando a gente aprende essa questão aí da dessensibilização, isso aí abre muita porta pra gente, né? Eu já até falei aqui em outra live, falando aí de música, eu era extremamente tímida a ponto de ter vergonha de falar oi para os colegas do colégio. E aí, quando eu trabalhei isso, já cheguei a subir num palco com, nem sei, mais de 30 mil pessoas olhando e eu nem canto. Mas eu fui lá e cantei, paguei esse mico. E não tava nem aí, só queria me divertir, teve oportunidade, eu fui. Então, assim, quando a gente aprende a superar essas barreiras, a gente acaba vendo muita oportunidade na nossa vida. E não é, algumas vezes não é tão difícil quanto parece. Nesse caso, por exemplo, se a pessoa canta, ela tem essa habilidade, canta, toca, mas não se sente bem em fazer isso na frente de todo mundo, ela pode fazer os micropassos, que até quem assistiu minha live com o Domênico, ele falou disso, né, em relação à timidez, a ideia é a mesma. De repente começar todos os dias a tocar para uma pessoa, seja o pai, a mãe, alguém com quem ela se sente ou se sinta mais confortável. Depois de fazer isso por uma semana todos os dias, na segunda semana ela toca para 2 pessoas. E faz isso todo dia, isso vai desensibilizar. Entende? O cérebro dela começa a entender que aquele padrão, ela fazer aquilo não é perigoso para ela. Então esse subconsciente que criou essa ideia de que aquilo é perigoso e deixa ela ansiosa, insegura, tímida, ele começa a entender que não é bem assim. E não quer dizer que vai ficar sempre confortável, tá? Às vezes só com essa técnica não é suficiente para que seja confortável. Mas é suficiente muitas vezes para que ela seja capaz de fazer e se sinta realizada por ter feito. Tá bom? Faz sentido para vocês até aqui? Bom, então, vamos lá. Então, quem anotou aí, a dica número 1, atenção porque foi desensibilizado, né? E eu já expliquei o exercício, como é que você faz para pegar isso e trabalhar isso. E a dica número 2 seria o aprender a desensibilizar. Então, o que você vai fazer? Escreve aí também, tá bom? Você vai pensar em algo que te deixa um pouquinho ansioso ou um pouquinho inseguro, algo que seja uma barreira para você e que te gere algum pequeno desconforto. Por que pequeno, Natália? Porque isso aqui não é uma terapia. Se fosse uma terapia, a gente ia fazer toda uma mega estrutura de como trabalhar até as coisas maiores. Mas aqui eu quero apenas que vocês comecem a entender e dar os primeiros passos para ir melhorando isso. Vocês vão começar a treinar o seu cérebro para melhorar isso. Então anota aí, escolhe algo que te gere algum pequeno desconforto, seja ansiedade, segurança, timidez, enfim. Escolheu? Anota aí. O que é isso que você escolheu, tá? Pode ser, sei lá, dificuldade de falar não para as pessoas, pode ser falar o que está sentindo, pode ser, como eu falei aqui no exemplo, né, mostrar alguma habilidade que você tem, que você gostaria de mostrar, mas que não se sente seguro. Se isso te gerar um pequeno incômodo que você esteja disposto a trabalhar, escolhe isso aí, certo? E aí você escreveu qual foi a sua escolha, você vai escrever aí pelo menos 5 micropassos que você pode fazer, ou seja, atitudes que aos poucos você pode ir repetindo e caminhando e aumentando a intensidade dessa atitude para que chegue nesse objetivo final. Né? Então, como eu dei o exemplo lá da pessoa que canta, gostaria de cantar na frente dos outros, mas não se sente segura com isso. Então, coloca lá, por uma semana, uma vez por dia eu vou cantar na frente de uma pessoa. Ah, mas de uma pessoa ainda é difícil? Então coloca o primeiro micropasso na frente do espelho. Na frente do espelho, na segunda semana na frente do espelho, me imaginando com o olho fechado, imaginando que tenho algumas pessoas na minha frente, tá? A nossa mente, gente, ela não sabe o que é real, diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, quando você imagina várias e várias vezes uma situação, ela também entende. Então, serve como treino também você imaginar que você está fazendo aquilo na frente de outras pessoas várias vezes. Isso vai ajudar a sensibilizar. Mas é claro que uma hora ou outra você tem que também partir para o real, para que você, seu consciente, entenda também que aquilo iria possível para você, tá bom? Então você escreve esses micropassos e se expõe, ou seja, você toma atitude, você vai lá e faz mesmo, e treina.
Vai ser desconfortável? Vai, mas é assim que você vai aprender a superar, tá bom? E aí, o que mais que você vai fazer? A cada micropasso que você der, você vai se recompensar. Ah, mas como assim recompensar, Natália? Você vai te dar de presente algo que você gosta. E aí cada um tem o seu, tá? Pode ser um pedacinho de chocolate, se fizer sentido para você. Pode ser, de repente, tirar 10 minutos a mais de descanso. Pode ser ver um filme que você quer e que tinha muito tempo que não tirava tempo para fazer isso. Não sei, aí cada um escolhe uma recompensa, mas é muito importante, gente, que você se recompense. Então, cada micropasso dado, cada micropasso superado, você vai se recompensar por isso. Porque aí é mais um reforço para sua mente, para ela entender, olha só, eu sobrevivi quando eu enfrentei e ainda ganhei uma recompensa. Então, isso não deve ser tão ruim, isso deve ser bom, inclusive. E aí, quando você faz de novo e recebe outra recompensa por ter feito, vai fazendo sentido para sua mente, cada vez mais sentido, que aquilo ali não é uma ameaça para você e que você pode fazer e pode ser que você até consiga ficar tranquilo fazendo isso. Tá bom? Certo? Anotado, gente? Essa dica aí faz isso, faz isso. E assim, lembrem-se sempre, gente, que progressão é melhor que perfeição, até porque perfeição a gente não alcança. Então busca progresso, comemora cada progresso, comemora cada pequeno passo dado, se recompensa, tá? Porque isso faz muita a diferença. Quem fica buscando ser perfeito, perfeito, acaba desistindo no meio do caminho, porque vê que tá muito distante, é inalcançável, então a pessoa acaba desistindo. Então, não deixe se desestimular porque não está perfeito. Ah, eu queria, de repente, no caso dessa pessoa aí que tem vergonha de cantar para muita gente. Ah, meu objetivo é cantar num palco com 100 mil pessoas. Tá bom, mas se você tem vergonha de cantar para 3, comemora quando você cantar para uma, comemora quando você cantar para 2, para 3, para 5 e vai comemorando. Até, inclusive, já falei de um detalhe que é de se apaixonar pelo processo. Isso ajuda você comemorar cada pequeno passo, te ajuda também a se apaixonar pelo processo. E isso é muito importante. Tá bom, gente? Bom, quem gostou aí, coloca o coraçãozinho. Se tiver alguma dúvida, me manda. Últimas oportunidades, que a gente já está quase acabando. Coloca o coraçãozinho. Se você gostou dessa live, manda para algum colega. Se tudo der certo e não cair, vai ficar salva no IGTV. E olha só, gente, amanhã eu vou fazer uma outra live que vai ser muito especial, com o professor Rogério Castilho. Ele é um grande nome da hipnose e da PNL, não só no Brasil como no mundo. Ele já deu palestras em vários locais do mundo. Ele é fantástico e eu vou ter a honra de fazer uma live com ele amanhã. Então, se vocês querem aprender, a live amanhã vai ser sobre reprogramação mental. Como é que você reprograma a sua mente? Conversa um pouquinho com tudo isso que a gente está falando hoje, mas ele vai trazer algumas outras técnicas para vocês, tá bom? Então, vejo vocês amanhã às 9h30 com ele. Se você gostou dessa live, coloca seus coraçõezinhos. Quem puder, tira um print para mim, por favor. Se puder postar e me marcar, melhor ainda, me marca lá, que eu reposto, tá bom? E assim, gente, muito obrigada para todo mundo que veio aqui hoje. Coloque em prática tudo isso que eu falei, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E quem colocar em prática, depois me conta como é que se sentiu melhor, se de repente prestou atenção em algo que não estava prestando atenção e que foi importante lembrar, que foi importante prestar atenção nisso. E se lembrem que essa dessensibilização acontece o tempo todo. Então, pega o controle dela. É claro que a gente não tem 100%, mas dá para ter pelo menos 90%. Tá bom, gente? Então é isso. Beijo para todo mundo e até amanhã às 9h30 com o professor Rogério Castilho aqui, que vai ser demais. Espero vocês amanhã. Tá bom, gente? Beijo!